Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora, você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio. Uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Entrou em vigor no dia 31 de março a Lei 14.132 de 2021, que inclui no Código Penal o crime de perseguição, também conhecido como stalking. E isso inclui o cyberstalking, ou seja, quando a prática se dá através da internet. Acrescenta o artigo 147-A ao Decreto de Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, para prever o crime de perseguição, e revoga o artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, a Lei das Contravenções Penais. Para falar mais sobre essa prática e como identificar a situação de perseguição, nós vamos conversar com o promotor de justiça Leonardo Gouveia Oliblanc. Olá, doutor. O stalking é um termo muito utilizado na linguagem da internet, que na prática significa perseguição. Antes da entrada em vigor da Lei 14.132, existia a Lei de Contravenções Penais, em que o stalking era tratado como perturbação da tranquilidade alheia. O que muda com a nova lei, doutor? Olá! A proteção da liberdade individual, até o advento recente do artigo 147-A do Código Penal, era de alguma forma feita pelo artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que resguardava a perturbação da tranquilidade alheia. Esse dispositivo previa uma pena de prisão simples de 15 dias a 2 anos. Agora, com o artigo 147-A do Código Penal, que tipificou a perseguição ou stalking, temos uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, revelando um dos raríssimos casos na legislação penal de crime de menor potencial ofensivo com pena de reclusão. Promotor Leonardo, além da perseguição real, que é possível ser observada pela vítima, a lei também engloba a perseguição virtual, denominada cyberstalking. Como isso se materializa na prática, doutor? Num primeiro momento, idealizamos a perseguição como uma ação incessante do autor em pessoalmente ir ao encalço da vítima, comumente noticiado no meio judiciário, até mesmo pela imprensa. Uma grande parte do crime de perseguição, por outro lado, se dá através do meio virtual. Daí o nome de cyberstalking ou stalker aleatório, pois o autor, na grande maioria das vezes, sequer conhece pessoalmente a vítima. Já viu? Na verdade, ele se torna obcecado por seu perfil social. E dentro dessa obsessão criada, ele passa de forma reiterada a perseguir a vítima, mediante um envio excessivo de mensagens em seus perfis, mensagens essas que podem ser falsas, depreciativas, negativas ou até mesmo positivas, de cunho amoroso, elogiosas, insinuantes. Também ele pode tratar a perseguição através de ligações telefônicas incessantes durante todo o dia, mudando inclusive números para evitar a identificação ou bloqueio do contato. Na maioria das vezes, o perseguidor revela a psicopatia e demonstra querer ter um poder psicológico sobre a vítima, podendo, até em casos extremos, causar danos irreparáveis ou mesmo a morte dela. Como identificar uma perseguição e quando a vítima deve procurar ajuda da polícia, Dr. Leonardo Oliblanc? Olha, a perseguição se revela a partir de uma reiteração de atos. Atos esses que tendem a chegar dolosamente à vítima. Na verdade, o autor ele faz com que a vítima o perceba. Então, quando a vítima começa a identificar atos reiterados por qualquer meio, seja presencial, pela internet, por telefone, ou ameaçando a sua integridade física ou psicológica, ou restringindo sua capacidade de locomoção, ou invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, ela deve se atentar e se identificar a prática da perseguição. Esse crime, como dito, ele é praticado a partir de uma reiteração de atos e pode ser por interesse pessoal do autor, ou por admiração, ou por crença, ou por vingança, ou por um interesse relacional. Existe uma situação na lei em que a pena é aumentada em 50%. Qual é essa situação e por que houve a necessidade de agravar?
É importante mesmo ressaltar que o artigo 147-A trouxe a causa de aumento de pena. Aumento este que se torna vinculado ao magistrado que, uma vez ocorrendo uma das hipóteses previstas no parágrafo 1º, essa pena será aumentada da metade. E quais são essas hipóteses? Quando o crime de perseguição ou stalking for praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, e o mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aqui, importante ressaltar que quando o legislador diz com emprego de arma, ele não está restringindo a causa de aumento de pena ao emprego de arma de fogo, mas de qualquer arma, inclusive uma faca, por exemplo. Então lembre-se, a perseguição reiterada em qualquer meio e até pela internet agora é crime. A perseguição ou stalking é a ameaça à integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Até a próxima semana! Esse foi o programa Cidadania em Foco, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco.